certeza você já viu o vídeo onde eu conto que eu cometi o crime de colocar gelo no vinho porque eu não sabia a temperatura correta do vinho e na hora eu me atrapalhei, achei que era uma melhor decisão. Enfim, escolhas de uma Isabela de 2015, não é mesmo? Tô aqui para explicar detalhe por detalhe sobre temperatura de serviço de vinho. Lembrando que este é a temperatura de serviço. Temperatura de armazenamento do vinho é outra. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Começando pelos vinhos espumantes, esses são os vinhos que são servidos mais gelados. Então você pode servir ele de 6 a 10 graus Celsius. Ou então, na linguagem popular, 2 horas de geladeira. E aqui fica uma dica, quanto mais leve for o vinho, mais gelado ele pode ser servido. Agora, quando a gente fala sobre vinhos brancos tranquilos, a gente tem duas categorias. Os vinhos brancos leves, como a Pinot Grigio ou a Sauvignon Blanc, e os vinhos brancos mais encorpados, que é o caso da Chardonnay, por exemplo. Quando a gente fala de vinhos brancos leves, a gente fala de uma temperatura de 6 a 10 graus, bem semelhante aos vinhos espumantes, então 1h30, 2 horas de geladeira. Agora, os vinhos brancos mais encorpados, como a Chardonnay, aí já é bacana você servir de 10 a 12 graus, então 1 hora de geladeira ali no máximo. E lembra da regra, quanto mais leve, mais frio ele pode ser servido. Os vinhos rosés entram na mesma categoria dos vinhos brancos encorpados, então ali de 10 a 12 graus, dependendo se você pegar um rosé muito clarinho, né, que é muito leve, você pode servir ele numa temperatura mais baixa. Agora, indo para os vinhos tranquilos, tintos, a gente tem os tintos leves e os tintos encorpados. Na categoria de tintos leves, a gente tem a Gamay, a Pinot Noir, que podem ser servidos a 14 graus, ou então 40 minutos de geladeira. Os mais encorpados, como é o caso da Malbec ou da própria Cabernet Sauvignon, é mais bacana você servir de 16 a 18 graus, dependendo da temperatura que está no dia. Não adianta você estar num dia super quente, querer tomar um vinho tinto super encorpado, querer servir ele na temperatura ambiente, dar uma resfriada nele antes. Mas é mais ou menos de 20 a 30 minutos na geladeira. Vinhos fortificados de colheita tardia, ou então mais conhecidos como vinhos de sobremesa, também podem ser servidos numa temperatura mais baixa. Então você tem ali o Sauternes, que é um vinho branco, você tem o vinho do Porto, que é um vinho tinto, também tem Porto branco, mas geralmente o que as pessoas conhecem é o vinho do Porto tinto, que podem ser servidos ali entre 16 a 18 graus. Eu particularmente prefiro a 16 graus, 14, 16 até. Eu acho que me agrada mais, principalmente se for um Sauternes ou então um vinho do Porto branco. A essa altura do campeonato, tenho certeza que você não vai cometer nenhum deslize muito grave, mas vale reforçar que vinho não se bebe gelado por um único motivo. Tudo que é muito gelado acaba mascarando o sabor na boca. Por isso que vinhos brancos, leves, podem ser servidos bem gelados, porque eles são leves, eles não têm muita coisa para mostrar, para explodir na boca. Agora, vinhos mais encorpados, que são mais complexos, quanto mais gelado, menos percepção de sabor e aroma você vai ter. Por isso que existe essa regra de que vinho não se bebe gelado, ele se bebe frio, gelado nunca. Claro, só no caso de espumantes. Os espumantes são gelados mesmo. É isso e até a próxima aula!